Bem-vindo a mais uma aula de Direito. Vou deixar as gravações das minhas aulas que eu tenho aqui no YouTube. Quando eu vou fazer algumas edições para tirar cortes de onde ficam silenciosos ou quando eu estou em aula. E também quando eu vou adicionar mais áudios picotados. Então, boas aulas. Poder, função e atividade? Poder, função e atividade. Perfeito. Era isso mesmo. Então, isso daqui é uma ótima questão para colocar na prova de vocês. E perguntar qual que é o conceito de jurisdição. E aí vocês vão procurar pela alternativa que fale que jurisdição é ao mesmo tempo poder, função ou atividade. E atividade. Anotou? Então você já tem uma questão de prova aí. A jurisdição é um poder porque ela se impõe às partes do processo. A sentença, uma vez que é prolatada pelo juiz, não tem como o autor ou o réu falarem assim, não quero. Não, é obrigatório pela sentença. A sentença faz lei entre as partes. Se a sentença faz lei entre as partes, é porque ela é de observância obrigatória. Então é nesse sentido que a jurisdição é um poder, porque ela é imposta. E as partes do processo não conseguem se eximir dos efeitos dessa atividade. Se eximir é não se submeter. Ela é uma função, por quê? Para que esse poder se imponha, ele precisa ser desempenhado por alguém. Ele não acontece de maneira absolutamente abstrata. Então, é uma função exercida pelos juízes, ministros, desembargadores, todo mundo assinou, né, gente? Magistrados. Ou seja, todos aqueles que estão investidos de poder para isso. Isso significa, isso que eu acabei de digitar significa que não é qualquer um que pode dar uma sentença. Tem pessoas específicas que podem fazer isso. Se eu quiser dar uma sentença, eu posso dar uma sentença, mas ninguém vai respeitar. As pessoas vão me ignorar. Por quê? Porque eu não tenho poder para fazer isso. O poder para exercer essa função, ele vem normalmente de um concurso de provas e título, ou pela lista do quinto constitucional, que é a indicação para poder ascender aos tribunais. Mas o fato é que eu preciso estar investido para exercer essa função. Essa função que impõe uma decisão às partes. Mas a jurisdição é ainda uma atividade que se realiza no processo. Quando a gente vai até o Poder Judiciário, o que a gente quer é que ele se manifeste a respeito do nosso problema. Então, o nosso objetivo é chegar na sentença, que a gente chama aqui de mérito.
aplicar o direito. Isso. Enquanto a jurisdição é isso aqui que a gente acabou de conversar, a ação é um direito que me leva até o Poder Judiciário. E ela se materializa na minha petição inicial. Então a gente vai ter uma aula aqui só para aprender a escrever uma petição inicial. Você lembra o quê? Peraí, eu não lembro o que eu falei. Como é que tá aí? Fala, gente. Ação é o poder É uma que ação. leva Ao Poder Judiciário. É com uma petição inicial, com a ação, que eu vou bater na porta e falar assim: olha, juiz, decidido sobre o meu caso. Se eu não ajuizar uma ação, o Poder Judiciário não vai fazer nada. Então eu preciso da ação. A ação é o direito de eu ter a minha questão resolvida por um terceiro imparcial, de acordo com as regras do processo. Esse direito pertence a todo mundo. E finalmente, o último conceito que é muito importante aqui pra gente é o conceito de processo. E aí a gente viu que o processo, ele também é duas coisas. Aí eu não sei se alguém da semana passada anotou o que é as duas coisas do processo. Tinha gente semana passada anotando o que é. O que tiver anotado aí de processo pode falar. Eu anotei assim, o processo é sempre uma relação de direito. Perfeito, a relação jurídica. Porque o Estado participa como poder soberano. Então, a gente já identificou o primeiro elemento que conceitua um processo. O processo é sempre uma relação jurídica. Por quê? Ele se desenvolve entre sujeitos. E essa relação jurídica é uma relação jurídica que tem o Estado soberano, que é o juiz. Então a gente tem o autor, o réu e o juiz. Essa é a característica específica do processo para o direito. Fora do Poder Judiciário, as relações não se desenvolvem assim. As relações se desenvolvem de que forma? Perfeito. Então, fora do direito processual, as relações são bilaterais. Por quê? Se dão apenas entre duas partes. Fora do processo aqui? Agora no processo. Fora do processo, as relações são bilaterais. Então, a turma da Adriana, semestre passado, estudou comigo em EAD o conceito de relação jurídica. Esse conceito de relação jurídica que vocês estudaram lá em EAD é da relação jurídica do direito material. Então, uma dívida, uma doação, uma compra e venda, é tudo bilateral. Quando a gente vai para o processo, aí a gente tem a ação de cobrança, a ação de alimentos, a ação de entrega. Essa relação que se desenvolvia apenas entre duas partes passa a ter a participação do juiz. Então, o processo é uma relação jurídica em que o Estado soberano, juiz, vai dar a solução para o problema. Agora, não sei se vocês vão encontrar aí no caderno, além do processo ser uma relação jurídica, o processo também é um instrumento. Para essa relação jurídica se desenvolver, a gente vai ter lá o ajuizamento da petição inicial. Aí o réu vai contestar, vai se defender. Aí o juiz vai perguntar se vão querer fazer acordo. Aí o juiz vai perguntar se vão querer produzir prova. Quais são as provas que a gente vai produzir? Então a gente vai agora produzir essas provas. Aí o juiz vai ver se o processo já está pronto para ele decidir. Então, essa relação jurídica é uma relação que vai se desenvolvendo. Vai acontecendo uma coisinha atrás da outra.
gente vai estudar esse semestre. Processo, relação jurídica, instrumento. Então, essas regras do processo garantem segurança jurídica. Todo mundo fica com a expectativa estabilizada. Eu já sei que horas que eu tenho que falar, que horas que o juiz vai falar, o que eu posso falar, o que o outro pode falar, o que está errado. O processo tem que observar essas regras para o desenvolvimento da relação jurídica. Mas não apenas isso. O objetivo do processo, e por isso ele é um instrumento, é a promoção da justiça. Então não adianta nada eu formar uma relação jurídica formada por 3 sujeitos, observar as regras do CPC, se no final das contas o meu processo me traz uma sentença injusta. Não adiantou. Então existe uma preocupação aqui no direito de que o processo seja um instrumento para promover justiça social, para combater desigualdade. Está dando para entender mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, eu bem mais ou menos. Você ficou com dúvida em alguma coisa específica? Não, o objetivo do processo é um instrumento para promover justiça social. O processo é O objetivo do processo é um instrumento. Não, o objetivo do processo não é instrumento. É a justiça. Isso, o objetivo do processo é a justiça social. Aí falando de outro jeito, o processo é um instrumento para alcançar a justiça social. Então o processo é o meio, entendeu? É uma forma de eu atingir a justiça. O processo é um instrumento Isso. Para atingir a justiça social. Então é através do processo que eu vou chegar na justiça. É um meio, é uma ferramenta, é um instrumento. Ficou melhor agora? Esses 3 conceitos que aqui no quadro eu apresentei, um debaixo do outro, na verdade, na prática, eles se relacionam assim. Eles se entrelaçam. Eu não vou falar, na prática, de jurisdição sem ação, porque como é que vai o juiz impor a vontade dele se eu não tiver até o Poder Judiciário de uma ação? Não tem porque o juiz se manifestar. Eu não tenho jurisdição sem processo, sem a formação dessa relação jurídica. Eu não tenho ação sem processo, porque eu preciso da relação jurídica, eu preciso de um conjunto de regras, eu preciso de alguém para me dar a solução. Então esses conceitos eles vão se relacionando o tempo inteiro ao longo da nossa matéria. E foi mais ou menos. E foi isso que a gente viu e conversou na semana passada. Essa matéria é específica para processo civil. Mas na Estácio vocês vão ter uma matéria, se não me engano se chama MASC, que é Métodos Alternativos de Solução de Conflito. Então, a gente tanto aprende a regra para a gente ir até o Poder Judiciário e através de um processo resolver um problema, como a gente estuda outros métodos para resolver conflito. Na semana passada eu até fiz uma pergunta assim, quando eu falo de processo, o que vocês lembram? Aí a gente começou a falar de problema. O processo existe porque tem um problema. Esse problema é um conflito. Se não existe um conflito, interesses antagônicos, se está todo mundo concordando, por que tem processo? Agora, para eu resolver um problema, para eu resolver um conflito, o processo não é o único jeito de eu resolver. E acho que foi Gisele que falou que a gente poderia fazer acordos. Então, acordos a gente chama de autocomposição. Então, acordo é uma forma de autocomposição. Peraí. Forma de Autocomposição. Autocomposição tudo junto.
uma forma de autocomposição que resolve conflitos através do consenso. Então, em vez de a gente ter duas partes brigando, o Estado intervindo para dizer o que acontece, as partes aqui, elas dialogam, elas conversam, elas discutem e elas chegam num consenso, num acordo, sobre como que a gente vai resolver o nosso problema, sobre como que vai resolver o conflito. E isso pode acontecer fora do processo, como isso pode acontecer dentro do processo. E essa parte para a gente é importante. Então, os acordos podem acontecer durante o processo. Inclusive, o nosso CPC, a gente vai ver hoje à noite, ele incentiva que a gente faça acordos. Fora do processo seria, tipo assim, antes de você entrar com a ação. Exatamente, você já resolve o problema antes de entrar com a ação. E dentro do processo, em algum momento, essas partes chegam no consenso, resolvem o problema e aí o processo acaba. E aí eu estava falando que o CPC incentiva, estimula que os advogados, que o Ministério Público, que os juízes lancem mão dessas formas de autocomposição. E aí lá em MASP, vocês vão estudar com detalhe como são essas formas de autocomposição. Aqui a gente vai passar por cima delas, assim, bem brevemente. E a gente chama de autocomposição, como o próprio nome mostra, auto significa próprio, né? É porque as próprias partes chegam no resultado final, na solução. É diferente da heterocomposição. Então, se vocês virem autocomposição, vocês já sabem que está falando de acordo, das partes chegando no consenso. Se vocês virem falar de heterocomposição, significa que existe um terceiro que está falando como o caso vai ser resolvido. Alguém que está de fora do conflito e que fala como que isso vai ser solucionado ou encerrado. No caso do juiz ou não? Exatamente, o juiz. Então, o processo é uma forma de heterocomposição. Por excelência. Nosso maior exemplo. Como é que essa pessoa escreveu? Existe um terceiro falando alguém fora do processo, alguém fora do processo, heterocomposição, alguém fora do processo, Dizendo como o processo vai dizendo funcionar. Como vai ser resolvido, é isso? Na heterocomposição, um terceiro imparcial. Você já mudou tudo. Que fala como vai ser resolvido. Isso? Perdão. Na heterocomposição, um terceiro imparcial. Deixa eu procurar a palavra rapidinho. Determina a solução para o conflito de interesses. Aí o Vitor Júnior falou assim, tipo o quê? Tipo o processo? Sim. Então, por exemplo, o próprio processo é um exemplo de heterocomposição. É o juiz, terceiro imparcial, está do lado de fora do conflito, que vai me dizer qual que é a solução para o caso concreto. Agora, o processo não é a única forma de heterocomposição que existe. No direito, existe um outro jeito da gente resolver conflito em que atua um terceiro imparcial. Não é processo. Não acontece no Poder Judiciário. Não é acordo. Alguém já ouviu falar, imagino que seja, tem no futebol. É uma figura que tem no futebol e que existe aqui no direito também. O quê?
Tem juiz no futebol, como é que a gente pode chamar? Juiz no futebol tem outro nome, não tem não? Árbitro. Então, uma outra forma de heterocomposição é a arbitragem. Na arbitragem, as partes delegam ao terceiro imparcial, o árbitro delega ao terceiro imparcial, aí entre vírgulas, o árbitro, a solução do caso. A arbitragem vai ser diferente do processo, por quê? Não vão ser todos os tipos de assunto que a gente vai poder mandar para o árbitro resolver. Além disso, para a arbitragem em Baruê, ela já tem que estar previamente combinada pelas partes. Então, as partes de antemão, elas já falam assim, se tiver um BO entre a gente não vai levar para o Poder Judiciário. A gente vai levar para o árbitro resolver. E esse árbitro, ele não precisa ser formado em direito, mas ele precisa ter conhecimento para resolver aquele tipo de problema. Então, se eu estou falando de uma sociedade composta por vários sócios, e aí eles combinam assim, se a gente tiver problema na administração da nossa sociedade, entre a gente não vai levar para o Poder Judiciário. A gente vai resolver através de um árbitro. Esse árbitro precisa entender de sociedade, das regras do direito societário, para poder participar dali. Se eu estou falando de um grupo de engenheiros, vai precisar saber o mínimo de engenharia para discutir um projeto entre aqueles engenheiros ali. Então, o árbitro é o terceiro imparcial, mas que não precisa da formação em direito. Você acha que pode ter que ser designado anteriormente? Anteriormente, exatamente. Mas esse ato, ele consegue legislar por quê? Depende de onde. As partes escolhem, as partes elegem. Alguém para conversar com os dois. Isso, não é nem conversar, ninguém vai dar decisão. Então já está, normalmente só aparece no contrato. Então a gente tem uma sociedade. Para a gente formar a nossa sociedade, a gente precisa disso. A gente precisa de um documento que a gente chama de contrato. Vai ter uma cláusula do contrato que vai falar: os conflitos oriundos dessa relação societária serão dirimidos pela arbitragem. E aí já vai aí ter a indicação do árbitro, de quem que é esse árbitro que vai resolver o problema. A arbitragem também tem algumas regrinhas que são diferentes das regrinhas do processo. Então não significa que tudo que acontece no processo vai acontecer também na arbitragem. A vantagem da arbitragem é que ela é mais rápida, porque no processo civil a gente tem um volume muito grande de ações que chegam até o Poder Judiciário. Não só um volume muito grande, como uma diversidade também muito grande de matérias que param no Poder Judiciário. E se você de antemão já combinou e já escolheu uma terceira pessoa para resolver os seus problemas, e essa terceira pessoa manja desses problemas, ótimo, ela vai chegar ali e ela vai resolver. Tanto que quando existe a arbitragem, primeiro a gente tem que optar pela arbitragem para depois discutir se vai ou não optar pela arbitragem para depois ir para o Poder Judiciário. Deu para entender mais ou menos? A arbitragem é um método alternativo de solução de conflito. Por que é alternativo? Porque não é um processo. É diferente. Além da arbitragem, a gente tem a conciliação e a mediação, que vocês já devem ter ouvido falar. A conciliação e a mediação também são métodos alternativos de solução de conflito, porque não são processo. A diferença é que a conciliação e a mediação são autocompositivas.
conciliação e a mediação serem autocompositivas. O que significa? Uma voz. Foi ela. Falou Falou E aí assim. duas partes precisam Perfeito, perfeito. Então elas são autocompositivas porque na conciliação e na mediação são as partes que vão chegar no consenso. Vocês estão com o CPC aí? No Vadimé? Eu queria pedir que vocês abrissem bem no comecinho de vocês do CPC. Deixa eu abrir aqui no iPad. Ai, professor, eu não estou usando. Você nem faz pro. Vou abrir aqui. Tá faltando a bolsa. Olha ele, não tá. iPad. Paguei 15 mil. Vocês não têm condições de comprar. Eu não preciso de câmera. Quem não tiver trazido o webcam e quiser acompanhar, pode digitar CPC Planalto e clicar no linkzinho do site do Planalto, que vai abrir o CPC, para vocês pelo menos acompanharem. Vai ser mais fácil do que achar isso aqui. Não, quando a gente vai Eu não deixar passei de Oi, senhora! Isso aqui tô perdida. Oi, Gilberto. Normalmente vem depois do Código Civil. Isso, perfeito. A gente vai no artigo 1º agora. Não sei se está no primeiro, se é legal. Tá, artigo 1. Aqui. Não, não é possível que abrir tão certinho. É isso? É. Certinho. A gente vai olhar pela lateral. Esse aí tá facinho, né? Ela me deu na bola tudo Eu aqui. já dei tudo que ela disse a ela. Vou fazer assim. Civil, o CPC vem depois do Código Civil. Vou copiar isso Você aí. tem que achar o artigo 1º. Isso é um adesivo? Vê se vocês conseguem acompanhar comigo a leitura. Tá assim. Sumário. Artigo 1º. Artigo Lê muito 1º aqui, livro, ó. No início. Só sair muito. Lei 13.105. NCPC ou CPC, o N é um pouco 36. Qual que é a lei que você falou? Eu vou abrir aqui no artigo 1. Ah, é Código de Processo. Todo mundo conseguiu chegar As no normas fundamentais do processo civil. O artigo 1º fala assim: o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código. Então, o que o CPC está falando aqui? Que além das disposições que estão aqui dentro do CPC, sempre que a gente for pensar em interpretar processo, a gente também tem que levar em consideração o que está escrito na Constituição. Esse é o Código Civil. Onde que aparece tudo? Ai, esse é o Código Civil. Você tem Chrome, navegador de internet? Aí eu queria que vocês fossem para o artigo 3º. A gente vai pular o artigo 2º, que é da aula de semana que vem. E a gente vai para o artigo 3º. O caput, ou seja, a cabeça do artigo, que é essa frase que vem coladinha no número, está escrito: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Ou seja, todo mundo pode ir até o Poder Judiciário. Artigo E aí o 3º. parágrafo 1º, que é essa cobrinha, fala assim:
é permitida a arbitragem da forma da lei. Então, vocês já viram e já sabem agora que pode fazer arbitragem. Só que a arbitragem fica fora do processo. A arbitragem não acontece dentro do processo. O parágrafo 2º coloca: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. É o que eu falei aqui, que o CPC incentiva que a gente chegue nos acordos. Aí vem o parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Eu ajuizei uma ação. Durante a ação, eu estou achando que é melhor chegar num acordo em vez de chegar na sentença, eu posso. É isso que esse artigo está falando para a gente. E aí agora, a gente vai conhecer com um pouco mais de detalhe quais são essas formas que o CPC menciona. A conciliação, a mediação e a arbitragem. Vou tentar aumentar esse negócio. Dá pra ler ou não? Dá sim. A gente tem aqui a explicação referente a cada um desses métodos. Eu queria pedir que vocês, para quem já tivesse com o CPC aberto, embaixo ou do lado do parágrafo 3º, do artigo 3º, escrevesse assim: artigo 165, parágrafo 3º, artigo 165, parágrafo 2º. Aqui no próprio código? É. Artigo 3º, 165, parágrafo 3º e 2º. Do artigo 3º, parágrafo 3º. Deu para entender? Não. Do lado do artigo 3, né? Não, isso daí a gente entendeu. Isso. Aí artigo 165. No artigo 3º, vocês vão procurar o parágrafo 3º. Aí no final do parágrafo 3º, ou debaixo do parágrafo 3º, vocês vão escrever assim: artigo 165, vírgula, parágrafo 2º e 3º. Artigo 3º, inciso 3, você fala, não é isso? Artigo 3º, inciso 3º? Parágrafo 2º e 3º. A cobrinha é parágrafo. A cobrinha é parágrafo. Abrinha. Não, filha, você escrever aqui embaixo. Escrever debaixo dele. Conseguiu, José? Isso, isso que eu Artigo 165. Eu até agora. Parágrafo. Pode escrever aí. Não. Bem dos lados. Já sei. Alguém ainda não entendeu o que é para fazer? Pode que é, professora? Eu não entendi nada. Mas você trouxe o CPC? Isso que a gente não eu comprei isso. Aí a menina me deu, mas aí eu vou lá e
fazer é remissão. Porque na hora da prova, vamos supor que vocês se esqueçam da diferença entre mediação e conciliação. Para saber a diferença entre conciliação e mediação, é só vocês irem até o artigo 165. E aí o artigo 165 vai falar o que é um e o que é outro. Então agora, para quem estiver com o CPC acompanhando, a gente vai lá para o artigo 165. Nossa, mas aqui tá artigo. Esse é do primeiro. Tô no 3. Começando pela mediação, está no parágrafo 3º. O CPC fala assim: o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Aí vocês vão pegar e vão grifar vínculo anterior entre as partes. Auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Professora, eu vou corrigir então. Tem que O artigo 65. Artigo 65, parágrafo 3º. Aí vai ter um pedacinho que vai estar escrito assim: em que houver vínculo anterior entre as partes. Aí isso é importante, porque essa é a diferença da mediação para a conciliação. A gente vai tentar mediar conflito quando essas partes já tiverem um vínculo anterior. Por exemplo, processo de família. As partes do processo de família se conhecem há muito. Podem ser pais e filhos, podem ser marido e mulher. 65, parágrafo 3. Tem que ter essa ligação de Conhecimento conhecimento anterior. Isso. Já tem que conhecer antes No daí. artigo no parágrafo 3º, Mediação. em que houver vínculo anterior entre as partes. E a ideia aqui é que o mediador, ele é justamente aquele que vai fazer o meio de campo. Então ele não vai propor solução, Em que houver mas ele vai facilitar o diálogo entre as partes. Então é igual quem fazia com a gente, não sei se vocês têm irmãos, mas eu tenho uma irmã mais nova. Aí eu e minha irmã brigavam. Aí minha mãe, professora, ficava ali tentando fazer com que eu e minha irmã conversássemos e chegássemos no entendimento nós duas, em vez da minha mãe pegar e falar quem estava certo. Então o mediador, ele está mediando, ele está facilitando o diálogo entre as partes. E a gente tem o exemplo das relações de família. Ou também, quando vocês estiverem lá na frente, vão estudar a sociedade. Então aqueles sócios, eles já se conhecem. Eles já têm um vínculo anterior a esse processo. É diferente do que a gente vai ver agora na conciliação. A conciliação está no parágrafo 2º. Então a gente passa para o dispositivo acima. Parágrafo 2º do 165. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, aí vocês vão grifar tudo isso, não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada, ou seja, proibida, a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então aqui, o que o CPC está falando para a gente é que as partes que estão em conflito não tinham nenhum tipo de relação antes do processo, antes do problema que se surgir. E que o conciliador vai poder propor solução. Então ele não está ali só para favorecer o diálogo, ele pode sugerir. Poxa, fulaninho, por que você não faz de repente assim? Por que a gente não chega na solução assada? O que você acha de tal ideia? Isso o conciliador pode fazer. Um exemplo de relação para a qual cabe a conciliação é a da relação de consumo. Então, o vendedor e
E aí surge um problema. Então a relação de consumo é um exemplo de problema, de conflito que existe entre as partes, mas essas partes não tinham qualquer vínculo anterior. Como, por exemplo, tem as relações familiares. O tipo de intervenção que o conciliador e o mediador fazem são diferentes. E o tipo de vínculo existente entre as partes na conciliação e na mediação são diferentes. E aí, na hora da prova, é a isso que vocês vão prestar atenção para conseguir identificar qual que é um e qual que é outro. O resto você já sabe. São autocompositivos, porque são as partes chegando num consenso. Aqui não é o conciliador que decide, o conciliador sugere. Mas se as partes não concordarem, não vai ter acordo. Então ele sugere, mas depende das partes concordarem. Então é autocompositivo, pode acontecer dentro ou fora do processo. Você vai no terceiro, você vai colocar aqui. Ele houver vínculo anterior, você vai grifar. E no de cima, você vai grifar justamente. Não houver vínculo anterior. Agora, além da conciliação e da mediação, vocês conhecem agora, mais ou menos o que é, a gente tem a arbitragem. Que eu falei para vocês que é uma forma de heterocomposição. Porque tem um terceiro que vai decidir, vai impor sua vontade. A diferença da arbitragem para essas duas formas de resolver o conflito é que a arbitragem afasta a via judicial. Ou seja, se eu estou indo para o árbitro resolver meu conflito, eu estou abrindo mão do juiz para resolver o meu processo. Ô gente, se vocês podem tirar foto, fiquem à vontade para tirar foto, para fazer gravação. Aí se forem fazer um story que a professora aparece, vocês me avisem para eu ficar bonita. Que eu fiz de espontaneidade. Então aqui a gente vai afastar a via judicial. Ou eu vou para a arbitragem, ou eu vou para o processo. Mas a arbitragem só vai existir se tiver uma cláusula específica, ou seja, se isso já tiver combinado entre as partes. Aí o árbitro decide como se fosse o juiz mesmo. Perfeito. O árbitro substitui o juiz. Pode ser um empresário. O empresário, se ele não estiver envolvido no conflito. Se ele não estiver envolvido. É. Mas se ele for uma das partes, se ele for um dos sócios. Os sócios vão esses empresários vão escolher um terceiro imparcial, tá lá de fora. Então, quando eu falo aqui, recuperação de empresas, que puxa esse gancho do exemplo da Adriana, não é que os empresários dessa empresa, um deles vai decidir o problema, não. A gente vai escolher um árbitro que está fora de tudo isso, e aí esse árbitro, que é um terceiro imparcial, substitui o juiz. Aqui, isso aí é documentado, é um contrato que existe, tudo direitinho. Se acontecer alguma coisa, uma terceira pessoa. Perfeito, exatamente. Só vai Ibovespa? Só o Ibovespa? O que é um Ibovespa? Não achei. Só vale o preço. Só vai Não. Ali embaixo, lá na Esportivo. Arbitragem. Mas que seria Ele tá fazendo ações? também assim, esse árbitro poderia ser um engenheiro, um computador, dependendo da... Isso. Ibovespa é Mas um não, tipo ele de não empresa, precisa mas ser ele direito. não O faz. ideal é que ele tenha conhecimento sobre o que vai ser decidido. Então, por exemplo, eu tinha que perguntar sobre o caso de empresa. Não, vamos passar no contrato de futebol. Teve um problema em algum contrato de futebol. No contrato pode ter ali, que em vez de eles irem para o Poder Judiciário, eles vão decidir através de um árbitro. Daí é legal que seja um árbitro que tem um mínimo de conhecimento de direito esportivo, que saiba de futebol, de como que acontecem as negociações. Ficou alguma dúvida em relação a essas três formas de resolver o conflito? Isso, no caso, se chama extrajudicial. Extrajudicial, perfeito. Então, extrajudicial
E aí, quando for dentro do processo, a gente vai chamar de judicial. Você aplica a recuperação de empresa. Vamos supor que uma empresa está falindo, está tendo um problema, um conflito entre os sócios, como que isso vai ser resolvido e administrado. Aí tem um ato de uma pessoa que é de fora e que vem para resolver como foi o problema. Então, o exemplo mais comum é a arbitragem do direito empresarial. Exposição de motivo do A maioria das vezes. Você encontra, né? Tem hoje eu trabalho nessa área, eu vejo muito isso aí. Então tem muitas empresas, a maioria quando já vem recomendado. Eu acho que os artigos são mais recuperação judicial. Então não seria na arbitragem, né? Não, recuperação judicial. Não é na arbitragem. Eu tenho Eu vejo uma recuperação de empresa fora do Antes do judicial, marcadores. recuperação pra gente, eles falam. Recuperação judicial. Eu já sei que é dentro do poder judicial. Contrato social da empresa, direito de entrar, arbitragem, quem seria o árbitro? Então, o CPC, você já sabe mais ou menos o que cada um. Você já sabe que o CPC incentiva que a gente tente resolver o processo desse jeito. Por quê? É mais rápido, é mais econômico, as partes têm mais chance de ficarem satisfeitas com a solução do problema. Então, a gente vai conversar ao longo do semestre, vocês vão ver que em vários momentos do processo, as partes são chamadas a se manifestar. Quer tentar o acordo? Não quer tentar o acordo? Justamente porque é mais interessante para todo mundo que o acordo aconteça. E aí eu coloco essa questão aqui para vocês, que é uma questão típica de uma prova nossa. A gente vai fazer uma avaliação em sala de aula, valendo até 2 pontos extras. Depois vocês vão fazer uma avaliação em casa, valendo também ponto extra. E aí depois a gente vai vir aqui fazer a prova. E aí a prova vai ter, deixa eu apagar o quadro para não ficar assim. Vai cair uma questão muito parecida com essa questão que eu estou colocando aqui para vocês. Então, o Código de Processo Civil apresentou especial destaque para os métodos alternativos de resolução de conflito, prevendo vários dispositivos estímulos para a adoção destes meios. Sobre os métodos alternativos de solução de conflito, assinale a alternativa correta. Aí são 8 e 2. 8 e 5, vocês me falam a resposta certa. Não, está fácil. Vou reparar essa fácil. Deixa eu ver. É a P. Então vamos ver. Letra A. Devem ser adotados apenas subsidiariamente, tendo em vista a supremacia da jurisdição. Não. O erro dela está onde? O que significa isso? Apenas subsidiariamente. Aqui está falando assim, que esses métodos, que a conciliação, que a mediação, que a arbitragem, só vão ser usados em último caso, subsidiariamente. Ou seja, primeiro a gente vai tentar o processo, depois a gente tenta esses casos. E na verdade não. É o contrário, perfeito. Então está errado por causa dessa parte, não é apenas subsidiariamente. Não devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, sob pena de se macular a imparcialidade desses sujeitos processuais. Não deve. E aí o erro está onde? Não deve. Não deve. Porque na verdade deve. Isso está no artigo 3º, eu acho, do CPC que a gente leu. C. Devem ser estimulados e adotados sempre que possível,
tendo em vista a vantagem que os mesmos proporcionam à solução dos conflitos. Agora vamos ver o problema da letra D. Não foram recepcionados pelo novo Código de Processo Civil, tendo em vista o tratamento exclusivo dessa legislação à jurisdição. Ele existe no código. Perfeito. Então, é mais ou menos nesse estilo que vão ser a partir de agora as questões da nossa prova. É possível de fazer, não é? Sim. Então tá bom. E aí, para a gente terminar o nosso encontro dessa noite, especialmente para quem trouxe o CPC, eu queria conversar um pouquinho sobre como mexer no vadimétodo para facilitar a vida de vocês durante a prova e durante as nossas aulas. Cada um vai estar com o CPC de uma marca aí, não tem problema. A grande maioria dos vadimétodos, vocês vão observar que tem um negocinho cinza aqui do lado, não tem? Coluninhas cinzas. Cada uma dessas coluninhas cinzas representa uma lei que vai ser importante para a gente. Em regra, como que o vadimétodo está organizado? Primeiro vem a Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, vem o Código Civil. E depois vem o Código de Processo Civil. Então, na hora que vocês forem abrir o CPC de vocês, vocês já vão logo procurar por uma coluninha que fica aqui no começo. Então, no meu aqui eu achei o Código Civil, a próxima coluna escura já vai ser o meu CPC. Achei o CPC. No começo, para quem está com o CPC aí na mão, e acabou de abrir o vadimétodo, vai estar escrito Código de Processo Civil. E assim, índice sistemático do Código de Processo Civil. Vê se vocês acham aí. Achou? O índice sistemático, ele apresenta pra gente a ordem de cada título, capítulo, seção, do artigo 1º até o último artigo do CPC. Então, o índice sistemático, ele vai pela ordem dos artigos. Primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. Então, vocês vão ver que o primeiro livro, dentro do CPC, são das normas processuais civis. Aí tá ali, ó, vai do artigo 1 ao 15. Depois vai falar sobre a função jurisdicional, do 16 ao 69. E assim sucessivamente. Índice sistemático. É do Código Civil. Eu não achei também não. Então, se esse é do Código Civil, ó, o CPC é esse. Então, índice sistemático. Está no Código Civil. O NCPC é esse. NCPC. Aqui, ó. Índice sistemático. Então, pelo índice sistemático, a gente consegue acompanhar a ordem dos artigos e da apresentação dos temas. Esse índice sistemático não é muito utilizado pela gente. O índice que a gente mais usa na hora que a gente está mexendo no vadimétodo é o índice que fica no final. Então, agora, para quem está com o vadimétodo, a gente vai pular lá para o final do nosso CPC. Vocês vão procurar assim, índice alfabético remissivo. Depois que terminarem os artigos. Índice alfabético. Achei. Índice alfabético. Isso. É um índice alfabético? Índice alfabético remissivo. O índice alfabético remissivo, ele é super importante para vocês. Porque através do índice alfabético remissivo, a gente consegue encontrar temas que são importantes para a gente. Então, poxa, eu não estou lembrando nada sobre... sobre a ausência. Será que o CPC fala alguma coisa sobre a ausência? Alguém que morreu e desapareceu? Não sei se o CPC fala sobre a ausência, mas eu tenho como descobrir. Eu vou no índice alfabético remissivo, vou lá na letra A e procuro ausência. Aí vocês me digam, o CPC fala sobre ausência? Para quem está com o CPC aberto no índice remissivo. É lá onde ela abriu para você, é no final daquele
não vou mediação. Mas tem 2 anos. Então foi no artigo 6, 34, 358, 368, 368, 367, 365. Exatamente. Aí agora eu procurei ausência. Então, como está em ordem alfabética, Abuso do direito de defesa, artigo 300 e pouco. Artigo 312 e pouco. Audiência, autenticação, autoridade de autos auxiliares, avaliação. você não vai. Não tem ausência. Aí vocês vão ver, vai ter CPC que vai ter ausência, vai ter CPC que não vai ter ausência. O que eu estou querendo dizer é, sempre que vocês estiverem fazendo prova, não sei onde que está o artigo que eu preciso, mas eu sei que é o artigo que fala de recurso. Vocês vão aqui no índice alfabético princípio e vão procurar recurso. Ah, eu estou estudando petição inicial, eu não lembro qual que é o artigo da petição inicial. Eu vou no índice alfabético princípio e procuro petição inicial. E aí provavelmente vai ter no índice alfabético princípio da petição inicial. Estou querendo saber sobre litis consórcio. A gente vai ter essa matéria. Eu vou lá no índice alfabético princípio e procuro litis consórcio. E aí, essa semana a gente já fez isso, para quem está com CPC. Peraí, é uma pergunta. Aí eu venho aqui na petição inicial. Aí ação de consignação e pagamento do artigo 542. Aí eu vou lá no artigo 542. Isso que você estiver querendo saber, ação de consignação e pagamento. Aí você Vou vai lá no artigo. Deixa eu ver os outros negócios que aparecem. Petição inicial. Como que é a petição inicial da ação de consignação e pagamento, da ação de divisão, apresentado com procuração, de ação de pagamento, entendeu? Cada um dos tipos de petição inicial. Entendi. Aí eu vou lá no artigo. Isso. O índice alfabético de emissivo vai ser usado por vocês na hora da avaliação em casos de emergência. Por quê? Vocês são alunos muito dedicados, que vêm estudando todo dia ao longo do semestre. Então vocês já vão ter o CPC de vocês todo marcado. Hoje a gente estudou o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 165. Então vocês já sabem que esses artigos são importantes para vocês. O que vocês vão fazer? Vão pegar a página que tiver o 2º, o 3º, que tiver o 65, vocês vão colocar um post-it na beiradinha. Vocês já sabem que naquela página tem alguma coisa que é importante. Olhando do lado de fora, não dá para saber o que é. Mas quando vocês abrirem a página e virem que tem um artigo marcado de marca-texto, vocês já sabem que é por ali que está a resposta da questão de vocês. Deu para entender? Então, ao longo das próximas aulas, é muito importante que vocês tragam o livro e que vocês já comecem a marcar o CPC, porque na hora da prova vai ficar muito mais fácil de achar a resposta num CPC que estiver marcado de marca-texto, do que tiver que ler essas letrinhas miudinhas até encontrar a resposta certa. Espero vê-los todos na sexta-feira, bem garbosos e elegantes, vestidos chiquérrimos. E a gente se vê na semana que vem para entrar de fato na matéria. Nossa, hoje foi tão rápido. Só em casa. Eu vim à toa?